Boa noite, pessoal. Essa videoaula é sobre algoritmos genéticos, referente à disciplina de inteligência artificial. Meu nome é Gisele Tomazini Mariani, curso 8º período de licenciatura em informática. O que são, afinal, algoritmos genéticos? Algoritmos genéticos, eles criam uma população de possíveis soluções para o problema a ser tratado. Por várias etapas, né? Ele tem a inicialização e segue algumas etapas de evolução. O algoritmo genético, eles desempenham exatamente essa função, que é encontrar a solução ideal para um problema complexo. Como eu disse, nós temos a etapa do ciclo de algoritmo genético. Começa pela inicialização, passa pela avaliação, seleção, cruzamento, mutação, utilização e finalização. Se na atualização estiver tudo ok, passa para a finalização, que é a solução final. Caso não estiver de acordo, volta para a segunda etapa, que é a avaliação. Agora eu vou falar um pouquinho sobre cada etapa. A inicialização, né, que é a primeira etapa. A inicialização básica de um algoritmo genético clássico se resume à síntese de uma população inicial sobre a qual serão aplicadas as ações dos passos subsequentes do processo. Os operadores de inicialização mais tradicionais, segundo esses dois autores, são a inicialização randômica uniforme, onde cada gene do indivíduo receberá como valor um elemento do conjunto de alelos sorteado de forma aleatoriamente uniforme. Temos a inicialização randômica não uniforme, onde determinados valores a serem armazenados no gene tendem a ser escolhidos com uma frequência maior do que o restante. Neste caso aí podemos dar um exemplo do lançamento de moeda como uma distribuição de probabilidade diferente de 50%. Na inicialização randômica Condorp, indivíduos otimizados são inseridos em meio à população aleatoriamente gerada. Nesse caso, há um problema, um risco de fazer com que um ou mais superindivíduos tendem a dominar no processo de evolução e causar problema de convergência prematura. E temos a inicialização parcialmente enumerativa. São inseridos na população indivíduos de forma a fazer com que esta comece o processo de evolução, possuindo todos os esquemas possíveis de uma determinada ordem. Avaliação. Segunda etapa do ciclo de algoritmos genéticos. Nesta etapa, o primeiro passo da seleção em si é dado. Cada indivíduo da população é avaliado para que seja determinado o seu grau de adaptação. Na verdade, este é, em conjunto com a escolha da representação, o ponto do algoritmo mais dependente do problema em si. É necessário aqui que o algoritmo genético seja capaz de responder sobre quão boa uma resposta é para o problema proposto. Em se tratando de avaliação, atualmente há várias formas de avaliação, né? Várias formas são utilizadas. A função de avaliação também é chamada de função objeto, em um grande número de trabalhos. Vamos para a seleção, a próxima etapa. A seleção é a responsável pela perpetuação de boas características na espécie. Segundo o autor, ela é um processo dirigido. Nesse caso, a seleção opera de forma determinística, ou seja, um indivíduo só consegue sobreviver em um ambiente e nele se reproduz, se e somente se for capaz, graças às suas características fenotípicas, de responder de forma adequada a todos os fenômenos no seu meio. Também temos a seleção cumulativa. Os benefícios do processo de seleção
são mantidos de uma geração para outra. Este fator, combinado com a não aleatoriedade da seleção, garante a possibilidade de surgimento de organismos complexos, como as formas de vida que hoje conhecemos. A seleção natural consiste, então, de um longo processo de pequenas tentativas e erros, onde os ganhos são sempre acumulados, de geração para geração. Nesse caso de seleção, nessa etapa que os indivíduos são escolhidos para posterior cruzamento. Nesse ponto, fazendo uso do grau de adequação de cada um, é efetuado um sorteio onde o mais apto possui maior probabilidade de se reproduzir. Cruzamento, próxima etapa. Uma vez selecionados os indivíduos, esses passam com uma probabilidade pré-estabelecida pelo processo de cruzamento, crossover, onde partes dos genes dos pais são combinados para a geração dos filhos. A mutação, próxima etapa. A mutação ela opera sobre os indivíduos resultantes do processo de cruzamento e, com uma probabilidade pré-determinada, efetua algum tipo de alteração em sua estrutura. A importância deste operador reside no fato de que, uma vez bem escolhido seu modo de atuar, garante que diversas alternativas serão exploradas, mantendo assim um nível mínimo de abrangência na busca. Aí tem 3 exemplos de operadores de mutação. A mutação flip, nesse caso cada gene a ser mutado recebe um valor sorteado do alfabeto válido. Mutação por troca, neste caso são sorteados N pares de genes e os elementos do par trocam de valor entre si. E temos a mutação CREP. Essa mutação um valor aleatório é somado ou subtraído do valor do gene. Atualização e próxima etapa. Neste ponto, os indivíduos resultantes do processo de cruzamento e mutação são inseridos na população segundo a política adotada pelo algoritmo genético. Na forma mais tradicional deste, a população mantém um tamanho fixo e os indivíduos são criados em mesmo número que seus antecessores e os substituem por completo. Na atualização, porém, há um número de indivíduos gerados que pode ser menor. O tamanho de população pode sofrer variações e o critério de inserção pode ser variado, ou o conjunto dos N melhores indivíduos pode sempre ser mantido. Finalização. A finalização não envolve o uso de nenhum operador genético. Ela simplesmente é composta de um teste que dá fim ao processo de evolução caso o algoritmo genético tenha chegado a algum ponto pré-estabelecido de parada. Os critérios para a parada podem ser vários, desde o número de gerações já criadas até o grau de convergência da atual população. Entende-se por convergência o grau de proximidade dos valores da avaliação de cada indivíduo. Bom, pessoal, espero ter conseguido passar as informações de forma que entendam o processo de algoritmo genético. Um grande abraço e até a próxima!